Graças a Deus, meus irmãos, tivemos um pequeno problema aqui, mas já está solucionado, graças a Deus. E hoje estaremos estudando mais uma de nossas lições, a quarta lição, a iluminação espiritual do crente. Estamos no segundo trimestre do ano de 2020, com o tema geral, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, dentre estas 12 lições, 13 lições, hoje nós estamos com a lição de número 4, que é a iluminação espiritual do crente. Nós vemos aqui Paulo, mais uma vez, mandando a carta para os Efésios, e que nesta carta ele começa a falar com os irmãos daquele lugar. Primeiro ele fala de onde eles saíram, como foi que Deus os resgatou, e agora como ele vê a necessidade daquele povo de compreender as riquezas celestiais. Então agora nós vamos estar estudando por que Paulo orava por eles. O que Paulo faz primeiro? Ele agradece ao Senhor por tamanha bênção que deu para aquele povo, para todos, inclusive para ele mesmo. Mas ele dá um conselho. E eu nesta manhã, antes de começar a lição, eu quero pedir ao irmão Carlos que ele já veja para mim 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, esse vai ser a nossa base para a gente estudar hoje este tema. Caso contrário, sem esse pré-requisito, irmão, jamais compreenderemos, né, o que Paulo quis dizer para nós. Então aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, para a gente dar início na lição. Vou ler. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece e não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui, irmãos, nós vamos ver a condição para compreender estas bênçãos, irmão. Elas não são bênçãos no plano material, são coisas são coisas eternas e que podem ser compreendidas somente através do... Já vimos, irmão, uma lição profunda, uma lição de intimidade com Deus, para poder compreender o que Paulo queria dizer nesses versículos que o irmão fez o estudo desta lição nesta manhã, do capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Caso contrário, nós vamos ficar, como diz, boiando. Vamos pensar que isso são atribuições humanas e não são, meus irmãos. Então aqui, quando eu analisava esta lição, veio-me à memória como entender tudo isso. E o Senhor mostra, e também está na lição. É o capítulo 2 e o versículo 14 e 15 de 1 Coríntios. Quem pode discernir as coisas espirituais? Somente os espirituais, irmão. Então, hoje, nós vamos estudar esta lição que é rica. É riquíssima em conhecimento das coisas eternas. Então aqui a introdução da lição diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida, ou seja, várias orações, né? Vários conjuntos de palavras. Ele começa com ações de graça, no capítulo 1, do 15 a 16. A oração intercessória por outros, né? Pedia em favor dos santos, 17 a 19, e com exaltação, no capítulo 1, versículo 20 a 23. Nessas três sentenças, ou nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Nós já estudamos o que é eleição. São todos aqueles que estão em Cristo Jesus, né? São eleitos de Deus.
buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, irmãos, buscar a iluminação do Espírito para compreender. Foi por isso que nós já lemos, né? 1 Coríntios 14 e 15. Porque a iluminação do Espírito em nossas vidas é impossível compreender estas verdades, meus irmãos. Então, nós já vamos para o primeiro tópico, onde fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Irmão, primeiramente, vocação é uma tendência, é uma chamada, é uma predestinação, é uma aptidão. A pessoa diz, mas o menino ali tem vocação para desenhar. É uma aptidão. Ele tem uma facilidade muito grande para aquilo. Agora aqui, no caso nosso, é uma chamada. É uma chamada feita pelo próprio Deus. Ele mesmo deu condições para que essa chamada pudesse ser realizada. Então, a vocação dos santos, ela é uma chamada. Então, a esperança da vocação e as riquezas da glória, que fala da esperança dos que foram chamados e as riquezas da glória, que são bens espirituais, irmão, da glória, das coisas futuras, tá bom? Então nós vamos aqui, irmãos, para ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo faz, ele dá muitas graças por tudo que Deus fez, por tudo que Deus está proporcionando, pela chamada dos irmãos de Efésios, e depois ele intercede, né? É como hoje ainda temos que fazer, hoje ainda fazemos, muitas vezes, todos os dias estão pessoas aceitando Jesus, e nós sempre pedindo que o Senhor, nós falamos com a pessoa, nós ensinamos a pessoa, mas quem pode iluminar o entendimento dela é o Espírito Santo. Então é isso que Paulo estava fazendo, meus irmãos, pedindo que o Senhor iluminasse os olhos do entendimento. Ele usa uma figura, né? Como se o entendimento tivesse olho. Ele diz, iluminar os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que nosso entendimento pudesse se abrir e compreender o que Deus estava falando, tá bom? Então, ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Quem são os eleitos? Lá no caso ele estava falando com os efésios, né, irmão? Com os crentes efésios. Hoje é para todos nós somos eleitos de Deus, né? Em Cristo Jesus. Eu já disse na lição passada que ser eleito não significa que Deus chamou uma pessoa, o Manuel, o José, o Pedro, não. Ele chamou em Cristo. Todos os que crerem em Cristo são eleitos de Deus, tá bom? Por todas as bênçãos espirituais recebidas. Que bênçãos são essas? A predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Lá no capítulo 1, verso 17, fala sobre isso, irmão. Quem está com a sua lição, quiser acompanhar na própria leitura que a gente fez, né? O capítulo 1, versículo 17 fala: o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, sem esse Espírito em nós não discernimos nada, não entendemos nada. Às vezes é por isso que muitas pessoas dizem, mas eu leio tanto, e eu não entendo nada. Peça a Deus para que te dê sabedoria e discernimento das coisas espirituais, né? Eu fiz alguma anotação aqui, irmão. Esses valores jamais serão compreendidos, entendidos, sem essa noção, sem essa permissão, sem que o Senhor abra-nos o entendimento. Esses valores, irmão, eles passam batido. Existe pessoa que lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, lê todos os dias, mas não consegue entender esses valores.
falta que o seu entendimento seja iluminado. E é isso que o apóstolo Paulo fala, pede ao Senhor para que Deus iluminasse o entendimento dos efésios, para que eles viessem a compreender. Paulo, aqui diz, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível perceber a glória dessas boas novas sem... Olha o mistério, irmão. O poder do evangelho, se todos tivessem esse entendimento, o mundo todo creria, irmão. O mundo todo se converteria. Paulo sabia da grandeza, do quão maravilhoso, quão grande é o poder do evangelho, mas também ele sabia que quão impossível, ou seja, não seria possível ninguém compreender ou perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. O irmão veja para nós aí, 2 Coríntios, aquilo que nós já lemos. Foi por isso que eu pedi para o irmão ler, só repita. Por favor, essa página no jeito, esse 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Agora nós vamos ler talvez já com outro significado. Somente o 15? Somente o versículo 15. Pode ser, somente o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Todas essas verdades, quando ele diz de ninguém é discernido, que o mundo não pode saber, irmão, o que nós compreendemos. Para o mundo, a nossa crença é loucura. A palavra diz isso. Para o mundo é loucura. Como que esse povo pode ter uma certeza? Há pessoas que riem da nossa fé. Há pessoas que não sabem. Então, como aquele servo de Eliseu. Foi preciso Eliseu dizer, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E no caso, irmão, o mundo está como aquele moço. E nós estamos com a visão de Eliseu, nós vemos. Eu digo, nós, todos aqueles que o Senhor abriu o entendimento. Há pessoas que passam pela igreja, eu disse passam porque algum tempo frequentou, foi até membro, desceu as águas, mas nunca foi iluminado seu entendimento. E às vezes ele abandona a fé e até nega a fé, lá fora serve de escândalo. Não teve o seu entendimento iluminado para que compreendesse o quão grande foi as boas novas que foi revelada a ele, o quão grande é o valor da salvação. Ele não entendeu as riquezas que Deus tem para os salvos. Então por isso a pessoa se submete outra vez a entrar no jugo da servidão, né? Então isso ele rogar crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio de quem? Do Espírito Santo. A esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Era por isso que Paulo intercedia em favor deles. Irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo como um pai preocupado com os filhos. Por exemplo, um filho que vai para longe, vai morar sozinho, o pai fica pensando, e agora? Se ele ensinou bem o filho, ele sabe que o filho vai saber como se defender. É isso que Paulo estava fazendo, porque ele não pôde ficar com os efésios o tempo todo. A Bíblia diz que ele ficou por 3 anos nesse lugar, evangelizando, ganhando almas, até que naquele lugar. Mas aqui nesta hora Paulo estava preso, Paulo estava longe, por isso que ele escreve esta carta para os efésios, falando sobre o que ele gostaria que fosse. Ele diz assim, pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Provavelmente aqui já tinham novos convertidos que Paulo não tinha conhecido, já tinham se agregado à igreja. Por isso que ele diz, pelo que ouvindo eu, a fé que entre vós há, e o vosso amor para com todos os santos. Ele ouvia o testemunho daquela igreja, né? Aí ele se interessa ou se preocupa em mandar estes conselhos para eles. Aí ele diz, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha aqui, irmão, espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, muitas vezes, isso é um dom, irmão, dom de sabedoria, de conseguir ter uma saída, um escape imediato para uma hora, para uma situação que não tem saída. Um exemplo disso, irmão, foi aquilo que aconteceu com Salomão, quando duas mulheres vieram para ver a causa dela. Uma era a mãe verdadeira, a outra não. A outra estava enganando, como hoje tem pessoas tentando passar por certinho, tentando passar por verdadeiro, mas o espírito de sabedoria pode revelar essas coisas, meus irmãos. Ali Salomão disse, então pega a espada e parte a criança no meio. A verdadeira mãe, que tinha o sentimento verdadeiro, disse, não, dá para ela, deixa que ele viva. Aí ele disse, pode entregar porque o filho é desta. Então, sabedoria, isso é dom de sabedoria, é aquilo que vem no estalo, precisa de um escape, não tem o que fazer. Então Deus dá o dom de sabedoria. Isso que Paulo pedia para que os efésios tivessem, o dom de sabedoria para discernir a chamada deles, para o que é que eles estavam ingressando naquela fé, o que esperava. Tudo isso, é por isso que Paulo orava por eles, para que eles tivessem de sabedoria e de revelação. Quando há necessidade de revelar algo, é porque está oculto, porque está escondido. Então, se for necessário, Deus revela. Quantas vezes Deus revela algo no meio da igreja e que ninguém nem imaginava? Revela algo no meio da sociedade, revela algo no meio da política que ninguém esperava, mas Deus fica escondido. Tenhamos certeza, às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos que fosse, mas é a verdade que Deus mostra. Então, meus irmãos, em tudo demos graça, porque o Senhor é iluminado os olhos do vosso entendimento. Aqui que eu disse que ele usa ele usa assim uma figura de linguagem, como se o entendimento tivesse olhos, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, olha só, qual seja a esperança da sua vocação. Eu já disse que vocação aqui é a chamada. Então, qual é a esperança da chamada tua, irmão Carlos? É isso que Paulo estava falando. Qual é a chamada da vossa vocação, ou seja, da tua chamada? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? O que é que você vai ganhar? Qual é a tua participação na sua herança? Que herança? A herança de Deus, que Ele tem para os santos. Quem são os santos? São os crentes, são os salvos em Cristo Jesus. Então é isso. Veja quão é profunda esta lição, meus irmãos. Às vezes a gente lê e passa batido, mas o que eu vou tirar daqui, irmão? Aqui tem tesouros, e isto é só o que nos foi revelado. Se Deus quiser revelar muito mais, Ele vai revelar, meus irmãos. Então, o número 2 do primeiro tópico, a esperança da vocação. Eu já disse que vocação aqui nesta parte, ela é chamada, tá? Então nós sabemos que vocação pode ser aptidão, tendência, predestinação, mas neste caso específico ela é a nossa chamada, tá? Aqui é a nossa vocação. A esperança da vocação. Eu gosto de pegar esses termos, essas palavras que a gente precisa esclarecer, para que nós podemos tomar pé do que nós estamos estudando, né? De que quer dizer essa vocação? É a minha chamada, é a chamada do irmão Carlos, é a chamada dos irmãos que estão ouvindo e assistindo a escola dominical. Então diz, a esperança da vossa chamada, eu poderia dizer, né? Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Porque, irmão, às vezes você entra numa coisa, num negócio, vamos dizer, mas tem que ter uma finalidade. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? O que eu vou ganhar com isso? E, por exemplo, eu entrei para esse movimento, eu estou nesta, vamos dizer, nesta religião, ou nesta
comunidade, mas o que eu ganho com isso? Então isso que Paulo pedia a Deus, para que Deus revelasse para os irmãos, para que eles compreendessem que eles não estavam ali em vão, e que a fé deles tinha fundamento, e que eles tinham algo grandioso, não desta terra, mas dos lugares eternos, da eternidade onde Deus habita, para aquele povo que aceitaram a Jesus Cristo, né? Então, assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Irmãos, só assim, se Deus abrisse o entendimento deles, eles poderiam experimentar o gozo, ou seja, a alegria. Poxa vida, eu não imaginava que por eu ter aceitado a Jesus eu seria co-herdeiro de Cristo. Eu não imaginaria que eu serei participante das glórias celestiais. Eu não imaginaria que eu verei Deus face a face. Eu não imaginaria que como Cristo é, eu serei. Então tudo isso, irmão, através da revelação e da iluminação do nosso entendimento, nós passamos a compreender. Irmão, no momento que nós entendemos que somos participantes de toda esta riqueza espiritual, nós nos firmamos mais na nossa fé. Por isso não somos abalados. Por isso, venha o que vier, nós estamos ali firmes, porque sabemos em quem cremos, sabemos para onde vamos e sabemos o que vamos herdar. Então, irmãos, isso é muito importante, não só para os cristãos do tempo de Paulo, não só para quem foi mandada esta carta, que são os Efésios, mas para nós, daqui do Colibri, daqui do Mato Grosso do Sul, do Brasil, para a Igreja de Cristo no mundo todo. É importante que cada crente que aceite a Jesus seja aberto o seu entendimento, para que ele compreenda quão grande é a riqueza que ele passa a adquirir por entrar para a família de Jesus Cristo, né? Então, assim eles seriam capazes de experimentar, ou seja, de provar, de sentir, né? E conhecer, não raso, não assim aquele conhecimento superficial, mas profunda e espiritualmente, o que? Os privilégios de serem vocacionados, serem chamados. Podemos dizer que tal esperança, aqui o comentarista faz uma subdivisão em 3 partes. A letra A, Deus chamou pessoas no passado. Pode ler para mim, irmão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aqui ele está falando da chamada, que é da vocação, irmão. Então, no passado, Deus chamou pessoas. Por favor, veja para nós, 2 Timóteo 1 e 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo a seu próprio propósito, mas seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, desde antes da existência da igreja, desde antes, até desse período do próprio apóstolo Paulo, mas desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos chamado. Foi o que estudamos na lição passada. Ele já tinha escolhido antes, ou seja, tinha predestinado para a salvação. Então a chamada vem desde antes, né? Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Meus irmãos, nós já vimos na lição passada também dizendo que foi Deus quem teve a iniciativa da nossa chamada, porque ele foi que elaborou a salvação. Ele foi quem criou o meio da salvação. Ele foi quem realizou a salvação, porque Jesus Cristo é Deus, né? Ele realizou a salvação. E ele é quem nos conduz à salvação, que é o Espírito Santo. É o próprio Deus. Então, irmãos, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa. Não foi o homem que se direciona para Deus, é Deus que se inclina para o homem, né? Também, a letra B, a chamada abrange serviços e santificação no presente. Isso é para nós, irmão. Vamos lá para Filipenses 13:14. Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa chamada é para o presente, irmão. Isso aqui é o nosso dia a dia, é a santificação, irmão. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. O irmão quiser, isso aqui está lá em o 1 e o 4 a gente leu, mas o Efésios 2, 11 a 18, dá para a gente dar uma olhada. E o 4 e o versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 18. Vamos ver sobre essa chamada no presente. 2, 11 a 18. Portanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um e mesmo Espírito. Olha só, meus irmãos, no presente, olha que maravilha, né? Portanto, lembrai-vos, ele chama a atenção dos Efésios. Lembra que vocês, no outro tempo, vocês estavam longe do concerto, perdidos, sem Deus e sem salvação, Em direção. né? Mas em Cristo vocês chegaram perto, vocês fazem parte, vocês têm parte nesta, né? Agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Aleluia! Glórias a Deus. O que de ambos os povos, de quem? Do judeu e do gentil. De ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, né? Porque era o preconceito, a lei. Quem não era da linhagem de Israel, quem não era circuncidado, não poderia ter parte. Aqui Jesus cai por terra tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, na sua carne ele desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aleluia! Então esta passagem, irmão, que nós lemos aqui de Efésios capítulo 2 de 11 a 18, ela tem uma profundidade muito grande para nós que viemos do mundo gentílico, né? Que Jesus nos faz um só povo, tanto judeu quanto gentil. Em Cristo Jesus todos somos cristãos, né? O irmão fala que podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Este é um dos aspectos, irmão. Deus chamou no passado, Deus chama no presente para a santificação. Efésios 4:1 eu vou ler aqui. Rogo, pois, do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, ou seja, irrepreensível. E daquela pessoa que não tem do que se envergonhar, tá? Então, meus irmãos, nós vemos aqui na letra C, a participação gloriosa no futuro. Esse tipo de chamada passado, desde antes da fundação do mundo,
A chamada no presente, que era para o dia a dia, e aquela que é para o futuro, ou seja, a parte no futuro, né? 27, o irmão já prepara ali, Efésios 5, 27, que fala, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Pode ler essa passagem. Para si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então isso aqui é para o futuro, irmão. A hora que a igreja for passar pelo arrebatamento e estar na presença de Deus, tá? Sem mancha, porque só vai entrar realmente a igreja pura. Isso aqui não está falando de idade, irmão, senão a Juraci não ia, né? Senão muitos irmãos velhinhos não iam. Está falando de pureza espiritual, por isso não tem mancha no sentido espiritual, não tem ruga no sentido, mas pura, santa, lavada pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 13 e 12 também vai falar alguma coisa sobre essa participação da igreja no futuro, tá? 1 Coríntios 13 e 12 fala da participação da igreja no futuro. Por favor, irmão. 13 e 12 de 1 Coríntios. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Naquele dia, irmão, tudo serão tantas coisas, irmãos, que nós iremos saber naquele dia. Quantas coisas nos será revelado. Hoje vemos como que por espelho. Paulo se referiu ao espelho da época. Era como se fosse uma lata polida, um latão polido, a imagem não era perfeita. Então ele se referia àquele tipo de espelho. Ele falou, agora nós vemos assim, uma imagem distorcida. Vemos mais ou menos como um vulto, mas naquele dia o veremos face a face. Né? Então isso são coisas que o cristão que aceitou a Cristo, são riquezas que ele vai gozar, que ele vai usufruir, tá bom? O número 3 da primeira parte ainda, as riquezas da glória da sua herança. Riquezas da glória da sua herança. Aqui está falando da herança que Deus tem para os santos, tá? As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Irmãos, a questão de conhecer está no capítulo 1, versículo 18 da nossa leitura. Muitas pessoas, por não compreenderem as riquezas dessa glória, fazem dela algo sem valor. Fazem dela algo comum, como se fosse coisas do nosso dia a dia. As riquezas da glória da sua herança, irmão, são coisas que não temos como comparar nesta vida. Então, irmãos, por isso temos que pedir que o Senhor nos revele, nos dê sabedoria e entendimento para compreender quão grande, quão maravilhoso é fazer parte da família dos céus. Quão glorioso é, irmãos. Então, às vezes, vocês já viram uma pessoa que não conhece dinheiro? Hoje é muito difícil, mas já existiu. A pessoa podia pegar R$1 e R$1.000.000 era a mesma coisa, porque ele não conhecia. A mesma coisa em relação a estas riquezas. A pessoa que não conhece pensa que está pegando qualquer coisa do homem, da vida cotidiana, irmão, mas não é. São coisas muito além disso, irmão. Então, a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Por isso que eu disse, são coisas que Deus nos deu, né? Colossenses 1 e 12, o irmão já vai preparando para a gente ver mais um pouquinho sobre essa herança. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Vamos ver primeiro Colossenses 1 e 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Quando ele diz idôneo, irmão, pessoa que entende, que compreende. Por isso Paulo pedia para que Deus abrisse o entendimento dos irmãos, para que eles compreendessem, tivessem idoneidade,
né, para saber o que é que estavam ganhando, do que eles faziam parte, né? Então é isso que lá a carta de Paulo também para os Colossenses faz essa explicação, meus irmãos, tá? Então, já o termo riqueza, a palavra riqueza aqui nessa leitura, né, ela fala sobre as maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação, irmão. Pode ser que bênção, primeira bênção que nós recebemos na salvação, qual é, irmão? O perdão. O perdão dos pecados, né? Depois sabemos que somos adotados, ou seja, a adoção de filhos. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, que é aquela que nós acabamos de falar, que veremos o Senhor face a face. E iremos morar numa cidade preparada por Deus. São bênçãos para o futuro, meus irmãos. Mas a primeira bênção que nós ganhamos foi o perdão dos pecados. E depois, através do novo nascimento, a adoção de filhos, né? Então é maravilhoso, irmão, nós pararmos, pensarmos e agradecermos ao Senhor por todas essas bênçãos maravilhosas. Como, por exemplo, vermos a Deus, aqui está falando das bênçãos do futuro, irmão. Vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Lá em Apocalipse 22, versículo 3 e 4, não vai vendo para nós só uma referência, tem várias aqui, irmão. Mas vamos ver uma, só para a gente ver a maravilhosa bênção que é poder desfrutar dessa bênção futura, irmão. Sim, no dia aprazado, ou seja, no dia certo, no dia que for tudo isso acontecer, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Vai lá, meu irmão, Apocalipse 23, 3 e 4. 22, 3 e 4. Isso. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Meus irmãos, que glória, irmão. Diz a palavra de Deus que nunca ninguém viu o rosto de Deus, irmão. E naquele dia não haverá mais maldição. Aqui nós vivemos, irmão, no meio de maldição, irmão. Apesar de sermos crentes, remidos pelo sangue do Cordeiro, sofremos a maldição da doença. Tá arrasando. Não estou falando só de coronavírus, não, irmão. Estou falando de AIDS, estou falando de tuberculose, estou falando de dengue, estou falando de reumatismo, estou falando de muitas doenças, irmão. Isso é maldição. E que mesmo como crente, às vezes nós sofremos, irmão. Naquele lugar nunca mais haverá maldição. Uma das coisas que não existirá ali é a morte, irmãos. Não terá mais morte, nem dor, nem pranto. Lá em Apocalipse está escrito também que diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não é que ele vai vir com um paninho, não, irmão. É que não haverá motivo para chorar, né? Deus propiciará um ambiente tão maravilhoso que nós nem teremos lembrança mais do sofrimento, meus irmãos. Então será glorioso e são bênçãos para o futuro, tá bom? Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo, adorarmos. No dia aprazado, no dia certo, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança. Essa herança, irmão, nós só vamos tomar posse. Tem muita gente, toma posse, irmão, toma posse. Irmão, aqui nós vemos coisinhas assim, refrigérios pequenos, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. Olha, irmã Juraci, qual é a promessa para os salvos aqui, ó, que está aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você vê, irmão? São promessas gloriosas. São promessas que nós não podemos mensurar, nós não podemos imaginar quão grande elas serão, irmão. Então são essas que estão preparadas para nós. Então, meus irmãos, que estão nos ouvindo nesta manhã, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor com alegria. Mesmo com todas as dificuldades que vemos, que enfrentamos, vale a pena, meus irmãos, ser fiel ao Senhor nosso Deus. O tópico 2. A sobre excelente grandeza e força do poder divino. Aqui está falando de um poder, irmão, que não é o poder que nós conhecemos, irmãos. É muito acima disso. É muito além disso, irmão. Aqui
ele pega termos grego, né? Por exemplo, como o termo uperbalô, que significa extraordinário. Também ele pega o termo megelos, é a magnitude, e poder, que é uma força acima da medida. Ele pega esses três termos para tentar explicar para os irmãos como Deus trabalha na vida de cada crente. Porque se não fosse com um poder desse, irmão, eu não vejo, mas existe uma força muito grande do mal tentando impedir que o homem seja salvo. Nós vemos isso desde o início, desde o começo, quando Deus chama Abraão para dele fazer uma nação e da qual nasceria o Senhor Jesus Cristo. A mulher do homem era estéril. A necessidade que Deus cure a esterilidade dela e lhe deu o filho. Nós vemos quando lá no Egito, quando o inimigo se levanta para destruir a herança de Deus e manda matar todas as crianças do sexo masculino que nascesse, Deus preserva Moisés. Nós vemos, meus irmãos, quando o inimigo se levanta, quando Maria dá a luz ao menino Jesus e Herodes tenta matar, e Deus diz para José: vai para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Ele queria barrar esse plano de toda maneira. O sofrimento do próprio Cristo no seu ministério. Quantas vezes o inimigo tentou para que ele negasse, para que ele não realizasse esta obra. Por isso que fala, irmão, de extraordinário poder, de magnitude e de força acima do normal. Irmão, porque Cristo muitas vezes foi tentado para desistir desse plano, irmão. Até os discípulos: Senhor, nunca te deixarei morrer. Pedro fala, e ele diz: para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer e por que ele estava fazendo. Ele tinha que vencer, porque ele tinha que se entregar por nós. E muitas vezes foi tentado fazer com que Jesus desistisse desse plano glorioso da salvação. Então, por isso está aqui, quando Paulo tenta explicar para os irmãos o tamanho do poder de Deus. Não só ali, na ação, na vida dos irmãos, mas do que já veio desde o princípio para poder realizar a salvação da humanidade, né? O poder divino é imensurável. Isso é sem questionamento, irmão. O poder divino é imensurável, ou seja, não pode ser medido. Não pode ser medido. E nada pode detê-lo. Glória a Deus por isso, irmão. Eu me alegro com esta palavra, porque eu sei que então o meu Deus não conhece derrota, né? Nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera, ou seja, se esforça, irmão, para traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Irmãos, Paulo fez de tudo. Ele usou todo o seu rebuscado vocabulário para explicar para aquele povo, para os efésios, para que eles compreendessem que tamanho de poder Deus estava utilizando para que pudesse defender os salvos. Será que esta obra parou, irmão Carlos? Ela continua. Como Deus se esforçou para me libertar. Como Deus se esforçou para que eu compreendesse as Escrituras. E hoje Ele continua com esse poder na vida de cada um de nós, meus irmãos. Basta que nós valorizemos, que nós tenhamos sede, busquemos, nos esforcemos para entender o agir de Deus na nossa vida. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Aqui eu já falei sobre essa palavra uperbalô, que é extraordinário, né? E então, aqui, irmão, já a expressão que fala do megetos, grandeza, ou seja, extraordinária grandeza do poder de Deus, acima do normal. Aqui, esse trecho aqui, ele só tenta explicar isso aqui. O comentarista usa esses termos ou esses vocábulos grego, porque é de lá que vem a origem da nossa Bíblia, né, irmãos? O Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, irmãos. Ele não veio do hebraico. O hebraico é o Velho Testamento, que foi escrito
O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, uma pequena parte em aramaico, mas o Novo Testamento ele foi todo escrito no grego. Por isso que muitos comentaristas utilizam a palavra, porque lá no original a palavra ela tem um significado mais forte, né? É tanto que ele usa essa palavra aqui, extraordinário. Quando tem uma medida extraordinária, quer dizer que ela se sobressai de todas as outras, né? E aí quando fala também da magnitude, quer dizer de tamanho imedido, tamanho grandiosíssimo. E poder, que significa poder fora da medida, além extrapola todas as forças. Então foi isso que Deus usou. E logo no final, aqui já bem no finalzinho desta explicação, ele diz assim: logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Irmãos, esse poder, ele é mostrado, irmão, na ressurreição, ele é mostrado na ascensão, ele é mostrado no novo nascimento do ser humano, irmão. Somente um poder maior do que o poder da morte poderia ressuscitar, né? Então é um poder além do normal, irmão. Além do normal, esse é o poder que Deus usou. Algo extraordinário, meus irmãos, né? Apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, irmão, encontra aí e segura. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Está lá no capítulo. Fazemos essa leitura, irmão, só vai complementar com 2 Pedro 1 e 4. As quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus irmãos, pela qual coisa? Por que motivo? Pelo novo nascimento. Foi necessário o homem nascer de novo para poder herdar tudo isso, irmão. E esse novo nascimento só foi possível através da ressurreição de Cristo. Sem essa ressurreição, todas essas promessas seriam nulas. Nenhuma promessa dessa teria eficácia se Cristo não morresse e não ressuscitasse, tá? Então este grande poder foi o que atuou na nossa salvação, tá? Então, para que nós fôssemos participantes, não foi de qualquer maneira, não foi assim uma coisa, é só, tá? Nós temos a salvação pela graça. Diz a palavra de Deus que é dom de Deus, não é pela nossa meritoriedade. Porém, para Deus foi um preço muito alto. Para Deus, porque ele precisou enviar o seu filho amado, e o seu filho teve que se entregar, morrer, e o grande poder, esse poder extraordinário, operar no mistério da morte e ressuscitar o seu filho Jesus Cristo para nos garantir que nós também ressuscitaremos. Glórias a Deus, irmão. Eu me alegro em ler esta lição e participar com vocês, meus irmãos, porque é grandioso o mistério da salvação. Número 2 do segundo tópico, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação do seu poder, essa palavra sentença, mas ele está falando de palavras, tá? Então ele está usando a língua portuguesa aqui. Então sentença não é sentença para condenar ou perdoar, não. Isso aqui é sentença, é palavras, conjunto de palavras. É isso que ele está dizendo, sentença, tá? Na sentença, que é onde ele diz, segundo a operação da força do seu poder, é uma sentença, né? É uma oração. Efésios 1:19, que nós lemos na nossa leitura. Vocês viram, irmão, quanta coisa tinha naquela leitura, irmão Carlos? Quantas coisas tem nessa leitura? O apóstolo fez uso de 3 vocábulos gregos. Aqui vem de novo, irmão, os vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, né, que veio do vocábulo grego, que é a tradução de energia.
como se fosse uma força. Você ligou a energia, tudo funciona, irmão, né? Então é mais ou menos isso que ele quis explicar para nós. E também significa eficácia, ou seja, uma força que faz um efeito eficaz, tá? E sinalizando a ideia de poder em atividade, poder que não para, né? Parece que é o dinâmico, né? A dinâmica é aquela que não para, né? É contínua, né? É contínua, ela não é estática, ela não é parada. Então o poder de Deus é um poder dinâmico, é um poder que está em contínua atividade. Jesus está salvando, Jesus está recolhendo, Jesus está fazendo nascer nova criatura, Jesus está santificando, até em que o momento que a igreja for tirada da terra, irmão. Ela é um organismo vivo, ela continua operando sempre, aleluia. Por isso, irmãos, estão aqui o irmão Carlos, irmão Tércio, irmão Juraci, irmão Zé Ailton, estamos aqui dando continuidade a esta obra da escola dominical. Por quê? Porque esse poder não para, irmão. Ele não pode ficar parado, irmão. Ele não pode ficar segurado como se fosse uma água parada, não. Ele é um poder vivo e eficaz. E nós estamos aqui para ajudar nossa pequena contribuição a distribuir o ensinamento dessa passagem tão maravilhosa do capítulo 1 ainda de Efésios, né, irmão? Nós ainda estamos, é o primeiro, né, irmão? Primeiro de Efésios. Nós estamos ainda, sim, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. É isso que nós estamos estudando. Veja quanta riqueza, irmão, nesses poucos versículos. Quanta riqueza, irmão. Então, nós vimos aqui, irmão, sobre... nós já estamos no número 2, né? A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, nós vimos o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que significa a ideia de poder em movimento ou em atividade, né, irmão? No segundo, ele usa a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Também é um poder, irmão. Intensidade. O quanto aquilo é capaz. O quanto aquilo é capaz, né? Intensidade é a palavra força, tá? É a intensidade, talvez o peso daquilo, né, irmão? Quanto peso, quanta coisa está posta ali naquela palavra ou nessa mensagem que nós estamos passando, irmão. E a última é o termo ixos, que indica o poder inerente de Deus, ou seja, aquilo que é dele mesmo, né? Aquilo que é dele mesmo, tá? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que é inerente à sua natureza divina, que é inerente à sua natureza divina. Ou seja, o próprio Deus por si, ele é poderoso, irmão. Diz que todo o poder, ele é onipotente. Tem todo o poder. É isso que esse ixos, esse termo grego quer dizer. Ele tem todo o poder. Tá? Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Quando ele fala da ressurreição, quando eu disse que ele teve que vencer o mistério da morte, o inferno. Ninguém, irmãos, as pessoas no passado, parece-me que aquela menina que Eliseu orou ao menino, filho da sunamita, né? Ele ressuscita, mas ele torna a morrer, irmão. Ele torna a morrer. E algumas ressurreições que tiveram, mesmo no Novo Testamento, que Jesus também, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a menina, que parece que é de Jairo, né? Filha de Jairo. Essas foram ressurreições assim que era para mostrar o poder de Deus. Só a glória de Deus. Sim, mas eles foram pessoas, eles não podiam ressuscitar primeiro. A ressurreição é para sempre. Não podia acontecer com eles, porque Cristo é a primícia da ressurreição. Aquele que ressuscitou e nunca mais morre. Então Cristo ressuscitou. Aí depois disso vem a igreja. A igreja no arrebatamento será uma ressurreição em coletividade, irmão. Será uma ressurreição em massa. Eu creio que o número de ressurretos no arrebatamento será muito maior do
do que dos vivos, irmão. Porque serão os salvos de todos os tempos que irão se levantar. São milhares de pessoas que se levantarão da terra com seus novos corpos. Então, esse mistério, esse poder da ressurreição, o apóstolo Paulo tenta mostrar através da ressurreição de Cristo, irmão, que é um poder sobrenatural, tá? Também sua ascensão à direita de Deus no céu. Também o momento que ele sobe para o céu. Ninguém também tinha subido, irmão. Ninguém tinha visto ninguém subindo para o céu e permanecer lá, porque diz que ele está à direita de Deus nos céus, né? E a sua elevação acima de todo o domínio. Ali fala no versículo 21 e 22 da nossa leitura, fala que ele está acima de todos os domínios, né? Ele mesmo fala com os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus irmãos, o Senhor domina tudo. Tudo que você imaginar está debaixo do poder de Deus. Tudo, o movimento das estrelas, o movimento dos planetas, o movimento de todas as constelações, tudo está debaixo do poder de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Jesus tem todo esse poder nas suas mãos. Irmão, quem é o homem para que ele se lembre do homem, irmão? Olha aqui a misericórdia de Deus revelada, meus irmãos. Então vamos ser gratos a Deus por essa tão grande salvação que ele nos deu. Vamos já para o terceiro ponto, meus irmãos. Eu não sei como estamos de horário ali, mas vamos prosseguindo. Eu não vejo daqui. Mas vamos em frente, meus irmãos. O terceiro tópico: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Irmãos, eu me sinto cada dia mais pequeno diante desse tamanho poder. Cada vez eu vou diminuindo, irmão, porque eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas limitações, e saber que eu faço parte de uma herança tão grande, de um mundo tão maravilhoso, e ter em mim um poder tão grande que Cristo me deu. Porque ele diz: eis que eu vos dou o poder, eu vos dou o poder, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tudo que crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Irmão, se o Senhor operar todo o seu poder em nossas vidas, é capaz de crente sair correndo, irmão. É capaz de crente se assustar da própria sombra, irmão. Mas, irmãos, vamos ser pequenos, porque o grande é o Senhor, né? Cristo, as primícias dos que dormem. Foi aquilo que eu disse, irmão. Ele foi o primeiro que ressuscitou do império da morte, meus irmãos. Ele foi o primeiro, né? Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Está lá no capítulo 1, versículo 20. Tudo está dentro da leitura que nós fizemos, a leitura em classe, viu, meus irmãos? Então, às vezes a gente passa batido, mas aqui nós vemos quanto material maravilhoso, quanto conteúdo, quanto esclarecimento, quanta riqueza nos é revelado através dessa leitura, meus irmãos, né? De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder do Pai. Veja para nós, irmão, Atos 2, 24. Depois o capítulo 3 e 26. E o 17 e o 31. Tudo está em Atos. Atos 2 e 24. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. O poder de Deus não permitiria que seu filho fosse retido pelo império da morte, né? Vai lá para o capítulo 3, versículo 26. 3 e 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um da vossa maldade. Isso. Para que nisso, primeiro ele veio para os seus, irmãos, para os próprios judeus, para que se desviasse eles da maldade deles mesmos,
né? É o capítulo 17, o versículo 31. Eu vou terminar concluindo esta parte aqui, com esse versículo, 17 e 31, meus irmãos. Glórias a Deus. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Isso aqui, Pedro, irmão, quando estava pregando para as pessoas ali, ele falou essa passagem, né? O varão que ele destinou para isso é Cristo, né? Então ele estava falando sobre quem era Jesus para aquele povo, porque ali veio a promessa do Espírito Santo, e as pessoas, o que aconteceu, o que foi, aí ele falou, isso foi o que o profeta Joel falou, que na plenitude dos tempos ia acontecer, e veio Jesus Cristo, o varão, né? Veio ele, que veio para livrar vocês, veio para livrar o povo, e o povo não fez caso, mataram e crucificaram, mas que ele ressuscitou de entre os mortos. Aqui Deus mostra, através da sua palavra, o seu poder em Cristo Jesus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Aquilo que eu acabei de falar agora mesmo, a nossa garantia, irmão, é a ressurreição de Cristo. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, que se nós acreditássemos somente nesta vida, irmão, seríamos os piores. Os piores. Não teria esperança para nós. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Glória a Deus. Meus irmãos, esse momento está se aproximando, irmão, em que aqueles que morreram em Cristo se agregarão através da ressurreição. Diante de Deus não entra nenhum morto. Irmãos, é por isso que o corpo do cristão não vai para a presença de Deus. Ele dorme no pó. Mas o espírito, a alma está na presença de Deus, mas não com o seu corpo, porque ainda não ressuscitou. Mas naquele dia, quando ressuscitarmos, quando todos os que dormiram forem ressuscitados em corpos incorruptíveis, imortais, gloriosos, então esses chegarão na presença de Deus. Glórias a Deus. E é esse momento que nós esperamos, irmão, e é por isso que porfiamos, e é por isso que andamos muitas vezes com cargas pesadas, muitas vezes com lutas e dificuldades, muitas vezes chorando, muitas vezes sorrindo, mas não desistimos, porque sabemos em quem temos crido, sabemos quem é que nos salvou, sabemos para onde vamos, sabemos que herança somos participantes. Então, meus irmãos, vamos ficar firme no propósito da nossa salvação. Cristo elevado à direita de Deus. Nós estamos aqui vendo que Cristo, nosso exemplo de exaltação, primeiro foi da sua ressurreição, e por ela nós também ressuscitaremos. Agora, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo esforça o poder de Deus quando Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica do Salmo 110 e Atos capítulo 1, versículo 6. Veja para nós Atos 1 e 6, meu irmão. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Pode ler, irmão. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Aqui estava falando os próprios discípulos, irmão, eles estavam perguntando para Jesus. Pode ler mais um pouquinho para frente? Vamos ver o que fala aí, irmão, para a gente concluir esse contexto. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então ali eram os discípulos, irmão, que estavam falando com Jesus.
porque ele falou sobre a sua volta, sobre a sua subida para o céu, quando ele voltaria. Então eles falaram, o Senhor vai restaurar, porque os discípulos eram como nós, humanos, irmão. Então nós agora estamos aqui tudo preocupados. Será que o presidente fica? Será que o presidente vai acontecer alguma coisa? Nós pensamos no Brasil, nós pensamos na política humana, irmão. Mas aqui os discípulos eram igualzinho nós. Senhor, o Senhor vai restaurará o trono, o reino de Israel. Nesse tempo eles estavam preocupados com a nação de Israel, irmão. Eles não imaginavam que aquele plano de salvação era para o mundo inteiro, irmão. Que Deus em Cristo ele estava unindo tanto o gentil como o judeu. Eles não entendiam isso. E aí Jesus responde para eles, irmão, não vos convém saber os tempos, porque também esse tempo não era o tempo Cronos, irmão. Para eles entenderem, teria que falar no tempo, vai ser no ano, vamos dizer, 5.000 que vai ser restaurado, porque para o homem entender tinha que ser no Cronos, porque é o tempo do homem. Mas como Cristo não quis falar isso para ele, diz, não vos convém saber as estações, porque será no tempo Kairos, tempo de Deus, né? Só ele sabe, meus irmãos. Então olha só, meus irmãos, Atos capítulo 1 versículo 6, Jesus está falando para os seus discípulos, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Nós vemos que Cristo está à direita de Deus. Irmão, essa posição de à direita, irmão, ela tem um valor de honra muito grande, né? Porque existia assim porque Deus fala com o homem, não na sua própria linguagem, mas fala na linguagem que o homem possa entender. Antigamente, irmãos, a pessoa que era canhoto, ele era como se fosse uma maldição aquilo, um defeito, vamos dizer. Não era bem visto uma pessoa canhota. Então o destro sim. Então porque a direita era tudo que era positivo, tudo mais força, que tudo que era de bom, irmão. De bom, que trouxesse esperança. Quando tudo. se fala de local, de lá, era uma privilegiada. Então, né? Quando Cristo toma essa posição, que ele está à direita de Deus, quer dizer que ele é o melhor, ele é o mais vencedor. Então, a posição de triunfo, a posição de vencedor, irmão, tá? Filipenses 2, 9 a 11, depois o irmão veja e deixa aí no olho para nós ler. Esse triunfo também está assegurado ao salvo, fala também para nós, assim como ele venceu, nós também venceremos. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Lê para nós e nós fecha essa parte aqui. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Irmão, dobrar o joelho é um sinal de humilhação. Então, diante do Filho de Deus, todos se humilharão. Todos terão que prestar conta. E isso aqui, para mim, se ajoelhar na presença do Senhor, é normal. O irmão Carlos também. Mas e os soberbos do mundo? Já é humilhação. Para eles é uma humilhação vergonhosa, mas eles terão que se dobrar. Diz que todo joelho se dobrará diante do Filho de Deus. Toda língua confessará. E isso não é em relação só ao mundo. Diz que no céu e na terra. E embaixo da terra. Meus irmãos, vocês já imaginaram, lá no céu também terá criaturas. Os anjos se dobrarão diante do poder do Senhor Jesus. Irmão, quão maravilhoso é saber que nós somos co-herdeiro de um ser como esse, irmão. Nós temos direito à herança que ele é herdeiro, irmão. Você já imaginou um ser que tem todo esse poder que é Jesus, meus irmãos? E nós somos co-herdeiro com ele. Pare e pense, irmão, que você não é uma coisa qualquer, irmão. É um privilégio que não tem como a gente mensurar, irmão. É muito grande. Tem muitas passagens maravilhosas aqui, mas não dá tempo. Cristo exaltado soberanamente. Nós vimos Cristo elevado à direita de Deus.
Agora, Cristo exaltado soberanamente, sobremaneira, né? Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E esse é um pensamento, irmão Carlos, que me consola, que me alenta, que eu me alegro muito de saber que a minha vida não é de qualquer maneira, que a minha vida é guardada por Deus e que tudo que possa acontecer comigo houve a permissão do meu Deus. Então, irmãos, isso nos faz andar de cabeça erguida, não amedrontado, não assombrado com os barulhos, com os rumores, com os ruídos, sabendo, irmão, que nós somos um povo guardado. Para os salvos, olha, irmão, aqui não se confundam. Todo mundo que está na igreja, não. Todos os que são fiéis. Todos os que são fiéis. Aí cada um sabe da sua vida. Cada um sabe como anda na presença do Senhor. A promessa é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é a Assembleia de Deus. A igreja do Senhor não é a Batista. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor. Dessas denominações, Cristo tem a sua igreja. Dentro dessas denominações, Cristo tem a sua igreja. Não se engane que título de igreja possa te identificar com uma igreja de Cristo. Não se engane, porque Cristo conhece a sua igreja e ela está em todos os lugares em que se confessa o nome de Jesus, que crê nele como único e suficiente Salvador e aceita o sacrifício na cruz. Lá está a igreja de Jesus. Aleluia. Cai por terra as nossas conjecturas. Cai por terra aquilo que nós criamos como modelo. A igreja de Cristo tem o seu próprio modelo. Na igreja de Cristo, Cristo é a cabeça. É ele que manda. É dele que vem as diretrizes. É a vontade dele que é obedecida. É a santidade dele que temos que imitar. Não é costume de nenhum homem. Todos nós, diz a palavra, que temos que nos submeter à sua palavra. Nosso guia e regra de fé está aqui, a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina, porque ela é a palavra de Deus. Mas na igreja de Cristo não é um nome de denominação que determina, meus irmãos. Cada um de nós fazemos parte de uma denominação. Eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas tenho certeza, tenho ciência de que tem igreja de Cristo lá na Batista, tem igreja de Cristo lá na Presbiteriana, tem igreja de Cristo lá na Cristã do Brasil, porque todos que forem sinceros e fiéis e que creram no Senhor e o aceitaram, eles são a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, vamos marchar firme. Cristo exaltado sobremaneira está acima de tudo, acima de qualquer... Diz aqui que é acima do bem e do mal. Porque tem gente que fala, será que ele pensa que está acima do bem e do mal? Cristo está. Nós não, mas Cristo está acima do bem e do mal. Portanto, com essa consolação, irmão, se ele está acima do bem e do mal, o mal não poderá nos atingir, porque Cristo está conosco. Irmãos, vamos parar e pensar. Quando Israel teve que passar o mar, Deus passou com eles. Não foram abandonados. Quando Daniel teve que passar pela cova do leão, o anjo do Senhor passou com ele. Quando os 3 jovens tiveram que passar na fornalha, o quarto homem passou com ele. Meus irmãos, às vezes nós temos que entrar na fornalha, às vezes nós temos que entrar na cova do leão, às vezes nós temos que passar sim por rios caudalosos, mas saiba de uma coisa, o Senhor passará conosco.
Que alguém, mas Deus não livra nós disso. Não, talvez Ele vai entrar junto com nós, irmão. Tenha essa certeza, meu irmão. Não desanime, porque Cristo exaltado sobremaneira. Se esse Cristo foi exaltado sobremaneira, Ele nos guarda, Ele nos dá proteção, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, fique com esta palavra nesta manhã, meus irmãos, porque é a palavra de Deus. Já concluindo, meus irmãos, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus. Irmãos, somente dessa forma ele suportaria o rigor da prisão. Diz que ele estava embevecido, irmão, ou seja, embriagado com as bênçãos. Estava tão cheio das bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais, que Paulo mantém uma constante adoração. Senhor, é para isso que tu me chamou. Olha as maravilhas que o Senhor me revelou. É para lá que eu vou. É lá que eu tenho herança. É no livro de Deus que está o meu nome. E ele não pensava em outra coisa, irmão, a não ser nas riquezas celestiais. Por isso ele tem essa unção para escrever essa carta tão maravilhosa para os Efésios, irmão. Então aqui diz: a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Assim como Paulo estava embevecido, mergulhado na alegria da esperança das riquezas de Deus, nós devemos seguir esse exemplo, irmão. Eu digo uma coisa para ti, irmão, que está ouvindo. Se tu não mergulhar nas bênçãos de Deus, na esperança que há em Cristo Jesus, você vai sofrer muito, porque este mundo é cruel, está sendo cruel, é decepção em cima de decepção, é tristeza em cima de tristeza, é dor em cima de dor, é rumores negativos que nós não vemos uma perspectiva de esperança. Mas mergulhe, irmão, no oceano do Espírito, para que tu veja a grandeza do poder de Deus que está preparado para os salvos, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos agora para as nossas perguntas. Graças a Deus, meu irmão, a quarta lição. Vamos falar com o apóstolo Paulo. Nós, os presos do Senhor, né? Mas o Senhor tem nos dado voz através desta rádio. Que o Senhor continue abençoando o irmão José Ailton, com a família, que nos tem aberto esta porta. Que às vezes ali na nossa sala de aula, nós estávamos com 40, 50, talvez 60 alunos. E aqui eu acredito, não sei quantas pessoas estão vendo esta lição, mas eu creio que é muito mais do que isso, meus irmãos. Então, quando o inimigo pensa que vai calar a igreja, Deus abre outra porta. Se tiver 10 que congregava junto e ele fizer ficar em casa, Deus abre 10 portas, porque cada um desses será uma porta. Então o inimigo sempre está se frustrando com a igreja, e eu me alegro por isso, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá, a respeito de a iluminação espiritual do crente, responda. Irmão Carlos, tá afiado aí, irmão? Sim, pode falar. Quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor desta lição destaca? A eleição, a predestinação, a aflição e o dom do Espírito Santo. Filiação, irmão. A filiação e o dom. Filiação e o dom do Espírito não é Santo. aflição, não, Deus o livre. É, a filiação. A eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Então isso aí, irmão, são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca aqui na lição, irmão. E tem muito mais do que isso, irmão Carlos. Tem muito mais do que isso. Aqui ele colocou as principais, né, irmão? Número 2. Segundo a lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Sim, Paulo ora para que o salvo pudesse entender sobre essa excelente grandeza do poder de Deus. Senão eles iam passar batido, não iam entender. Mas Paulo ora para que Deus abrisse o entendimento deles, meus irmãos. Número 3. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. A ressurreição de Cristo,
a sua ascensão à direita de Deus no céu, sua elevação acima de todo o domínio. Então Paulo ele cita, irmão, esses 3 exemplos que são irrefutáveis, não tem como negar. Não tem como negar. A ressurreição de Jesus, a sua ascensão, que quando ele sobe, né? A palavra ascensão é subir, é ascender. E também sua elevação acima de todo domínio, porque ninguém suporta o nome de Jesus. Vocês podem ver que às vezes a pessoa pula, grita, ora, faz tanta coisa, mas na hora que ele fala em o nome de Jesus Cristo, se essa pessoa estiver em comunhão com Deus, o inimigo cai por terra. O inimigo cai por terra. Número 4. Segundo a lição, como o Novo Testamento descreve Cristo? Como obra do poder de Deus Pai. Sim, é uma das amostras desse poder acima do normal, que nós lemos lá, né? Quando ele falou lá o que as palavras gregas, o que elas significavam, né, irmão? A magnitude, né? A extraordinária magnitude desse poder acima da medida, né? Então, a ressurreição de Cristo é uma amostra disso, irmão, tá? Número 5. Qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Duplo. Os 2 benefícios. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Isso. E segundo, que Deus designou para ser a expressão plena de Cristo. Pensou, irmão? É o corpo plena dele, irmão. É o corpo dele. Que mostra quem é Jesus neste mundo. Então, meus irmãos, aqui vai um conselho para você e também para mim. Eu sou a expressão plena do Senhor Jesus neste mundo. Eu tenho que demonstrar o amor de Jesus para o mundo. Eu tenho que demonstrar a justiça do Senhor para este mundo. Eu tenho que tentar mostrar a misericórdia do Senhor. É através de mim que ele se revela. É através do irmão Carlos, é através da igreja, que é a representação máxima dele neste mundo. Por isso que ela é chamada de corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos guarde, nos sustente, nos dê um dia de paz. Meus irmãos, descansa no Senhor. Eu dou um conselho para os irmãos: assistam menos televisão, meus irmãos. Entre para o refúgio da tua casa, do teu convívio. Ouça mais hinos e leia a Bíblia. Se refugie nos braços de Jesus. Irmãos, nós vemos apenas por fora. Os exemplos todo dia estão mostrando que nós não sabemos de nada deste mundo em relação ao homem. Quando nós achamos que conhecemos alguém, nós não conhecemos, mas Deus conhece, irmão. Deus conhece. Então, meus irmãos, vamos ficar nesta comunhão com Cristo, que dentro desse grande movimento, Jesus breve voltará. Irmão, não se envolva tanto com as coisas desta vida, para que tu não peque. Que da tua boca não saia palavra que não agrada ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não somos juízes, irmão, para julgar a causa de ninguém. Deixa que Deus julgue, porque Ele é justo. Ele é verdadeiro e jamais ele comete erro. Eu posso cometer. E ainda mais, o que nós acabamos de falar, que a igreja é a manifestação plena de Cristo neste mundo. A salvação que nós devemos oferecer é para o grego e o troiano. Em outras palavras, nós temos aí uma política de esquerda e de direita. E a salvação que a igreja tem que oferecer para os dois lados. Mas se eu pegar um lado, automaticamente eu não evangelizo o outro. Pense nessas palavras, meus irmãos. E vamos servir ao nosso Deus. Se preocupe com a tua salvação. Se preocupe com a tua família. Se preocupe com o lugar para onde tu vai. Esse mundo jaz no maligno e ele vai daqui para pior, irmão. Em nome de Jesus, esta é a minha palavra, é o meu conselho nesta manhã. Que Deus vos abençoe. Amém. Você vai orar daqui a pouco. Graças a Deus por esta lição maravilhosa. Já estamos finalizando. O irmão Tércio vai estar orando para abençoar aí todos os irmãos, os nossos ouvintes. Está aqui na
na programação também nos ouvindo, a Frantiele, está o Elias Ângela Moraes, está também nos ouvindo aqui, nos assistindo. Graças a Deus aí pelos irmãos que estão nos dando a honra da sua presença através da internet, do Facebook. O Mano Ferreira, Pai do Senhor, irmão Mano, que Deus abençoa, está aqui como sempre, nos acompanhando, ouvindo também esse ensinamento. Nosso pastor Wagner Torales, que Deus abençoe o nosso pastor, estamos sempre orando por ele. Tudo está na mão de Deus, Deus sabe o que é melhor, Deus está no comando, meu pastor, tudo vai dar certo. Em breve estaremos ali no templo, louvando a Deus e glorificando, graças a Deus. Eunice Limas também está nos ouvindo, participando aqui também da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus por cada irmão, Então aqui não aparece muitos irmãos não. Então os irmãos que não aparecem aqui, mas que Deus abençoe a todos e que dê um bom domingo. Tranquilize o teu coração com essa palavra, com esse ensinamento. O irmão Tércio vai estar orando e já está encerrada a Escola Bíblica. Até o próximo domingo, se Deus, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Você que está assistindo e aprendendo a palavra do Senhor. Quem sabe você está com vontade de voltar ao templo para cultuar. Eu creio que em breve essas portas serão abertas novamente para nós estarmos lá juntos. Mas a palavra de Deus nos diz em Amós, no capítulo 8, do versículo 11 a seguir, diz que eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, já que você não pode cultuar, cultua na tua casa e aprenda a palavra do Senhor, porque dias difíceis virão, e nós temos que estar preparados para ir morar no céu. O versículo textual nos diz aqui que Deus revela para os seus. Mas como revelar? Lendo a palavra. Quando você está lendo a palavra, Deus está revelando, mostrando a necessidade do que você precisa. É através da revelação da palavra do Senhor. O Senhor quer te revelar muitas coisas, mas dentro da palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, que a palavra vai sendo revelada no teu coração. Dias difíceis virão, por isso diz, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, mas hoje ainda você pode se alimentar desta palavra. Amém? Agradecer a Deus. Oramos, querido Deus. Mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor. Queremos agradecer, ó Pai, por cada irmão, Senhor, aleluia, qual tem assistido, ouvido e aprendido esta palavra nesta manhã. Senhor, visita os lares dos teus filhos. Senhor, aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que o teu Espírito Santo, que esta palavra, Senhor, tão linda e maravilhosa, venha adentrar nos corações, e que estas vidas sejam libertas, sejam transformadas, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, estende as suas mãos curadoras, entra com teu poder sarador, Senhor, nesta hora, dando saúde, Senhor, renovando as suas forças, dando graça, abrindo as portas do trabalho, Senhor, visitando o celeiro dos teus filhos, ó Pai. É isso que pedimos, ó Deus, nos dá uma tarde, Senhor, na tua presença. É isso que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.